pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo sobre a composição química dos seres vivos, né? Onde nós vamos estudar as características das substâncias encontradas, né? Nos seres vivos de um modo geral, suas funções e propriedades. Então a gente costuma dividir as substâncias encontradas nos seres vivos em dois grupos: as substâncias inorgânicas, que são água e sais minerais, são normalmente substâncias de pequeno peso molecular, né? São substâncias pequenas, de modo geral, né? Pequena quantidade de átomos. Já as substâncias orgânicas, que são a base do átomo de carbono, elas têm uma composição em átomos muito maior, né? São moléculas de tamanhos variados. Algumas delas alcançam uma quantidade imensa de átomos, o que faz serem caracterizadas como biopolímeros ou polímeros biológicos, podendo também ser chamado de macromoléculas. Então, a água e sais minerais, elas são micromoléculas, né? A água, como é conhecida, ela tem apenas 3 átomos, né? E os sais minerais é um agregado, né, de íons. Então, a água, pessoal, é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. O percentual de água varia conforme a espécie. Tem espécie aí que tem, como a água viva, tem 98% de água. Já os seres humanos, alguns autores dizem que nós temos aí em torno de 70%, aproximadamente. E no planeta Terra, né, por conta da abundância de água, é chamado de planeta água. Então, a água, ela é considerada a substância que proporcionou o surgimento da vida no planeta, como acreditam alguns cientistas, que postulam que a vida teria surgido nos oceanos, na presença de água, naturalmente. As funções biológicas, isto é, as funções que a água desempenha nos seres vivos, podem ser listadas como segue. A água, ela é considerada solvente universal, né? Ou solvente da vida. A maioria das substâncias que os seres vivos consomem são dissolvidas pela água, com exceção dos lipídios, que são moléculas que praticamente são insolúveis em água. Com isso, a sua digestão é um pouco mais complexa. A água, ela faz parte dos líquidos corporais, né? Como, por exemplo, nos vegetais, faz parte das seivas bruta e da seiva orgânica, constituindo-se num meio de transporte de substâncias. E nos animais, né, principalmente os animais vertebrados, né, que tem aí o sangue e outros líquidos, né, como a linfa, a água se destaca como o componente em maior abundância. Devido às suas propriedades, a água, ela é importante para a estabilidade térmica, não só dos seres vivos, como também do próprio planeta, das próprias regiões do planeta Terra. Então, em um ser vivo, a água, ela ajuda a manter a temperatura estabilizada, né? Nos seres que são ditos
é animais de sangue quente ou seres endotérmicos. Então a água ela ajuda a manter a temperatura corporal. Em nós humanos, por exemplo, quando as atividades físicas, estão bastante intensas, então é gerada aí uma certa quantidade de calor que vai ser dissipada através da transpiração. Então o excesso de calor vai ser disperso no ambiente de forma a nos manter com a temperatura estável, Nem pode subir demais, nem pode diminuir demais. A mesma coisa se aplica no ambiente. Cidades, e regiões que estão próximas aos oceanos, a grandes rios, lagos, tendem a ter uma temperatura mais estabilizada durante o dia, e à noite. Já nas regiões desérticas, existe uma grande amplitude térmica, uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, por conta praticamente da ausência de água nessas regiões. No Saara, ao meio-dia, a temperatura pode alcançar 60 graus centígrados e à noite pode alcançar valores negativos, de menos 10. Então isso no mesmo dia, uma variação tão grande de temperatura restringe muito a presença de seres vivos. Ela tem também a função estrutural, que é exatamente porque ela faz parte do corpo dos seres vivos. Então, o ser humano, aproximadamente 70% do peso da massa corporal é devido à água, Devido à água. Então, ela faz parte da estrutura dos seres vivos. Então, por conta dessa nossa dependência em relação a essa substância, os cientistas acham que uma desidratação acima de 20% já pode ser fatal. A gente não pode perder água, porque é um líquido precioso para o nosso metabolismo. Então, tanto animais quanto plantas desenvolveram mecanismos para manter a sua taxa de água aproximadamente constante. Muito importante para a questão adaptativa. As propriedades físico-químicas da água, a gente pode resumir dessa forma. A água é uma molécula polar. O que significa isso? Quimicamente falando, a água tem a sua forma molecular, H2O. Quando se vai analisar a estrutura dessa molécula, o átomo de oxigênio, ele desenvolve uma densidade de carga negativa e o hidrogênio uma densidade de carga positiva. Então a água, ela é uma molécula polar. Tem a parte negativa e tem a parte positiva, o que favorece muito a sua capacidade de dissolver substâncias. Por isso que ela é um excelente solvente. Então ela dissolve o sal, por exemplo, de que forma? A parte positiva, devido ao sódio, interage com a parte negativa devido ao oxigênio. A parte negativa devido ao cloro reage com a parte positiva devido ao hidrogênio. Então, dessa forma, o sal mineral, ele vai ser dissolvido. Tensão superficial, que seria uma força que as moléculas de água desempenham por conta da sua união, As moléculas de água, elas podem formar o que se chama de ponte de hidrogênio. Então, a mesma molécula de água, ela pode se associar com 4 moléculas, com outras 4 moléculas, formando aí uma espécie de encadeamento molecular. Então, a união dessas moléculas de água
garante a tensão superficial, que explica, por exemplo, o fato de alguns insetos andarem, né, sobre a superfície da água e não afundarem. A capilaridade, né, que é o fenômeno que explica algumas situações, como por exemplo, como uma planta consegue retirar a água do solo, junto com sais minerais, e transportá-lo até a copa, até as folhas. Então, a água ela é direcionada para os vasos condutores da planta, e devido a essa propriedade, né, de capilaridade, onde as moléculas de água vão ficar aderidas à superfície dos vasos condutores, e a união entre elas faz com que elas subam, né, até a copa contra a força da gravidade. Isso é um fato importante, porque essa subida de água e sais minerais é contra a força da gravidade. Mas essa propriedade acaba por romper, por superar a força gravitacional. E outra propriedade de grande valor biológico é o calor específico, que seria uma quantidade de calor necessária para fazer com que a temperatura da água aumente de 1 grau, né, sendo a sua massa de 1 grama. É um valor considerado alto. O calor específico da água é uma caloria por grau centígrado. Isso faz com que a água mantenha a estabilidade térmica de sistemas biológicos e sistemas não biológicos. Então, para que a temperatura possa aumentar, a quantidade de calor fornecida tem que ser muito grande. Já os metais, como por exemplo o ferro, né, o zinco, o cobre, por terem um baixo calor específico, ao serem colocados aí ao fogo, rapidamente tem a sua temperatura aumentada, por conta do baixo calor específico que eles têm. Já a água, para aumentar a temperatura dela, tem que fornecer uma quantidade maior de calor. Isso é muito importante nos seres vivos, para a estabilidade térmica, né? E também para o ambiente. A quantidade de água, ela varia nos seres vivos em função de 3 fatores: atividade do tecido e do órgão. Quanto mais um tecido ou um órgão trabalhar, isto é, quanto maior for o seu metabolismo, mais água ele possui. Então, o músculo, né, que é um tecido, né, tecido muscular, e também pode ser considerado um órgão, ele tem uma atividade muito intensa. Então ele apresenta muito mais água do que um osso, tecido ósseo. Porque quem faz o movimento na realidade nos vertebrados é o sistema muscular, né? Os ossos basicamente é suporte, é apoio. Idade. Quanto maior a idade, menos água proporcionalmente vai existir nesse organismo, nessa célula, nesse órgão. Então, quando a gente compara, por exemplo, um bebê, né? Um feto. Então, um feto, ele contém 93% de água. Enquanto que já um bebê, com alguns meses, esse valor baixa consideravelmente. Quando se compara já um indivíduo na idade adulta ou na terceira idade, então menos água vai haver. Agora veja aqui o detalhe: proporcionalmente.
Não é em termos de quantidade, né? É em termos de proporção. Então, num feto, mais de 90%, já no indivíduo adulto, é aproximadamente 70%. E também varia conforme a espécie. Então, existem espécies que têm mais água do que outras, né? A água viva, 98%. Já o homem adulto tem em torno aí de 70%. Já tem algumas sementes aí, muito rígidas, né? Muito secas, que tem 30%, 40% de água. Então, isso vai depender da espécie. Já os sais minerais, né? Eles são substâncias que podem, juntamente com as vitaminas, determinar um bom funcionamento do organismo. São considerados, por isso, nutrientes reguladores, porque ajudam no bom funcionamento do organismo. Não são propriamente nutrientes energéticos, mas sim nutrientes reguladores. Os sais minerais, eles podem ser encontrados de duas formas nos seres vivos. Na forma insolúvel, quando eles estão formando aí o esqueleto, a carapaça de algumas algas, né? Por exemplo, estão na forma insolúvel. Então, no esqueleto humano, por exemplo, a gente tem lá o carbonato de cálcio, o fosfato de cálcio, né? Material insolúvel. Eles podem ser encontrados também na forma solúvel, quando eles estão dissolvidos em água, formando os íons, que são átomos carregados eletricamente. Tem o íon positivo, são os cátions, né? E tem os íons negativos, que são os ânions. Então, no sangue, os sais minerais são encontrados principalmente na forma iônica. É onde eles trabalham mais, onde eles são mais ativos, né? São transportados pelo sangue e vão chegando aí, alcançando a todas as células do corpo. Então, exemplo de sais minerais e algumas de suas funções, né? Então, eu coloquei aqui o ferro. O ferro mais 2, né? Carga positiva, indicando aí que ele é o quê? Que ele é um cátion. O ferro, ele é muito importante porque ele está presente na molécula de hemoglobina, que é a proteína que dá a cor ao sangue dos mamíferos, das aves, né? Principalmente. O magnésio, Mg+2, ele faz parte da molécula de clorofila, né? Que é um pigmento verde, presente aí principalmente nas folhas, indispensável ao processo de fotossíntese. Então, a falta de magnésio no solo vai trazer como consequência a redução de clorofila e redução da fotossíntese e, consequentemente, uma diminuição na produtividade deste organismo. O cobalto, Co+2, ele faz parte da molécula da vitamina B12. O cobalto faz parte da vitamina B12. Uma das que podem ser produzidas pelo corpo humano. O iodo, menos, né? Que é o iodeto. Carga negativa, um ânion. Ele é muito importante porque faz parte do hormônio da tireoide. Então, esse iodo, ele é muito difícil de ser encontrado nos alimentos. Principalmente é encontrado nos frutos do mar, né? Então, as pessoas têm aí uma certa dificuldade, né? Alguns não consomem regularmente,
esse tipo de alimento. Então, o governo, criou uma lei obrigando os produtores de sal a colocarem iodo nessa substância, exatamente para suprir possíveis deficiências, já que a falta de iodo ela é muito complicada porque provoca o estrangulamento da glândula tireoide. Então a pessoa vai desenvolver o bócio, que é a inchação, da tireoide, aí que são duas glândulas localizadas na região do pescoço. Então, uma região difícil trato cirúrgico, é uma região onde tem muitos vasos sanguíneos, artérias e veias que vão e vêm do sistema nervoso central, sendo muito complicado aí uma intervenção cirúrgica. O fosfato PO4-3 é importante porque faz parte de um grupo de moléculas energéticas, uma das quais é o ATP, que funciona como uma bateria energética para a célula. Então, o fosfato é importante para o metabolismo energético dos organismos e, no caso dos vertebrados, ele é importante também porque o fosfato ele faz parte do esqueleto, ajudando aí, o cálcio na formação dessas estruturas. Então, os sais minerais, eles não são produzidos, no corpo humano, então devem ser obtidos a partir da alimentação, uma alimentação diversificada, uma vez que eles, junto com as vitaminas, permitem um bom funcionamento do organismo.